respondo rapidamente a pergunta daquelas pessoas que falam assim, por que o Bolsonaro não agiu como o Bukele? Pois bem, o pré-Bukele não aconteceu no Brasil. A formação dos militares de El Salvador era a formação da School of Americas, uma escola militar aqui nos Estados Unidos, onde os Estados Unidos, além de investir dinheiro, investiu em formação para os militares salvadorenhos, para que eles lutassem contra a FMLN, que é a Frente Maribundo de Libertação Nacional. Os militares salvadorenhos não tinham a mentalidade de Mourão, não tinham a mentalidade de, como é o nome daquele almirante bosta, aquele merda que fica postando no Twitter? Aquele almirante que acusou todo mundo de golpe. Almirante não, não, era da aeronáutica. É um brigadeiro, né? Brigadeiro, isso. Aquele merda daquele brigadeiro. Esqueci o nome dele agora. Puta, só falando assim. Então, El Salvador... Só vai botar no chat. Então, El Salvador não tinha um brigadeiro de merda desse. El Salvador não tinha um general Mourão. El Salvador não tinha esses canalhas no mais alto posto da Força Militar de El Salvador. E como é que fica, então, a formação intelectual e religiosa de El Salvador? Depois de Oscar Romero, que virou santo aí na canetada pelo Papa Francisco, que era da Teologia da Libertação, o próximo bispo da cidade, da capital de El Salvador, se não me engano, o nome é Salvador mesmo, né? Da capital, me lembro agora. São Salvador. Então, a capital de El Salvador, a cidade de São Salvador, o arcebispo que ficou ali à frente era da Opus Dei. Ele retirou os livros de Teologia da Libertação dos seminários, reformulou a formação do clero, fez com que o clero ficasse mais conservador. A Opus Dei fez um trabalho de formação de mulheres para trabalhar em coisas de hotelarias, formação de homens, formação intelectual, formação educacional. Enquanto isso, nós estávamos no Brasil tendo o cardeal de São Paulo elogiando Dom Odilo Scherer, né? Elogiando o Orlando Silva, elogiando o Lula, elogiando todos os comunistas. Nós tínhamos a dificuldade, temos a dificuldade até hoje de criar centros de formação intelectual, né, no Brasil. É a coisa mais difícil do mundo. Para você fazer isso, você tem que baixar todas as calcinhas possíveis, como fiz Marcílio lá no Rio de Janeiro, né, para elogiar até o Fux, para poder ter um centro de formação decente. Ou seja, você tem que fazer os caralho a quatro para poder ter isso aqui de liberdade educacional e de formação intelectual no Brasil. O Bolsonaro não tinha o pré-Bukele. E aí, o Bukele, eu não quero demorar muito, porque eu já estou segurando demais o microfone aqui no programa, mas o Bukele, ele tem uma trajetória... Brigadeiro Batista Júnior. Brigadeiro Batista Júnior, esse canalha aí mesmo. Ele é filho de um ex-comandante também da aeronáutica. É sempre assim, bota o filho. Dinástico, né? É sempre dinastia. E todos eles uns bostas. Os caras nunca têm mentalidade de guerreiro. Muita gente aqui no chat colocou. Muita gente. Eles não têm, nenhum deles tem mentalidade de guerreiro. Nenhum. É como o Olavo falou, ele só tem experiência em guerra de travesseiro. Só, acabou. Ele só tem experiência em guerra de travesseiro. E guerra na selva com macaco. No máximo uma onça, né? Não, onça eles faz carinho. Aí, o que acontece? Você não tem o poder castrista, ou seja, o poder militar bem formado, porque o Brasil, na década de 80, início de 90, o Sarney retirou da formação dos militares a formação contra-revolucionária. Ou seja, todos os novos generais, depois do Sarney, a partir do período Sarney, não estudaram mais guerra contra-revolucionária, porque essa cadeira foi retirada da formação deles. O Olavo deu uns gritos nos militares na época. Sabe o que os militares falaram? Você não pode tratar assim a nossa instituição. Aquela conversinha de sempre, babaca, idiota, onde o cara fica idolatrando a porra de uma instituição, como se aquilo dali fosse a vida dele, entendeu? Sim. E não sabe fazer uma autocrítica. Então, a força castrista, ou seja, a força militar no Brasil, ela não tinha nenhuma formação contra-revolucionária, negaram todo o conhecimento que o Olavo deu a eles, e a força espiritual e religiosa do país, sabe como é que ficou? Para a Canção Nova ter TV, a Canção Nova teve que ter favor do Gabriel Chalita, na época do PT, para poder ter sinal de TV. Para ter formação educacional, recentemente a Canção Nova está enfrentando um problema. Isso eu estou falando do aspecto católico. Se a gente for pegar do aspecto protestante, evangélico em geral, ou os protestantes estavam apoiando o Lula, ou quando se voltaram contra ele, sofreram todo tipo de censura, todo tipo de perseguição, como está acontecendo com vários pastores, né, até hoje. E você não pode sequer falar contra o PT em homilia ou sermão na igreja. E nego quer virar para mim e falar assim, por que o Bolsonaro não agiu com o Bukele? Simples, porque ele não tem o país do Bukele. Porque o Brasil, enquanto país, ele não houve um trabalho, uma engenharia social para destruir espiritualmente, educacionalmente, militarmente esse país, que é o Brasil,
para que ele pudesse ter um insumo próprio para essa mudança. Mesmo que o Bolsonaro só tivesse São Paulo e Rio, só 2 cardeais só 2 bispos fazendo o que deveria de ser feito, o Brasil já seria outro. Se ele tivesse só uns 3, 4 militares que tivessem tido uma formação decente, o Brasil já seria outro. O problema é que nós não tivemos nem isso e nós não tivemos os políticos formados para isso. O Bukele, em 2019, foi para o Heritage Foundation. Ele veio aos Estados Unidos, teve formação com a Heritage Foundation, começou a tomar decisões que nem a Heritage Foundation gostou, que era para punir os criminosos. Por quê? Ele sabia com quem ele estava lidando. Se ele é marqueteiro, como alguns falam, não importa. Ele zerou a morte. Tem noção lá como que é zerar a morte num país? Assassinato. Né? Assassinato, no sentido assim, zerar o... A taxa hoje, agora não vou saber de cabeça, mas é 1, qualquer coisa. É uma das mais baixas do mundo em El Salvador. É impressionante. Então, O El Salvador hoje, ele é nível 1 de viagem para americanos. Pra vocês terem uma ideia, a França é nível 2. Ou seja, o El Salvador hoje, para o governo americano, é mais seguro do que a França. Enfim, já... E é mesmo, não é uma forçação de barra, não. Os dados estão ali, é mesmo.